Será que eu consigo encontrar uma empresa na bolsa de valores que está valendo menos do que o caixa? E se eu conseguir encontrar, será que essa empresa é realmente uma barganha ou tem algum caroço nesse angu? Cara, então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu não vou te mostrar uma só não, vou te mostrar 5 empresas valendo o valor de caixa ou até menos do que o valor de caixa, algumas valendo muito próximo do que o caixa, e a gente vai olhar junto para ver se tem algum motivo por trás desse valuation ou se isso é só o senhor mercado se emocionando aí no curto prazo e abrindo oportunidade para os investidores mais atentos, beleza? Então bora pro vídeo. Fala rapaziada, eu sou o Fernando Clean, esse aqui é o Além dos Mercados e antes de mais nada, a gente precisa fazer um disclaimer aqui. Tudo que eu vou falar aqui, todas essas empresas, nenhuma delas, nem nada do que eu vou falar configura nenhum tipo de recomendação de investimento. A gente está só comparando determinadas empresas e colocando em perspectiva os valores de mercado versus os valores de caixa, disponibilidade de caixa dessas empresas e fazendo algumas comparações com outras empresas do mesmo segmento ou até mesmo de segmentos diferentes, beleza? Bom, disclaimer feito, bora pro vídeo então, sem enrolação. A primeira empresa, valendo muito próximo do seu valor de caixa, é uma gigante do ramo de siderurgia e mineração. A gente está falando da CSN. Olha só, quando a gente pega os dados direto do site de RI da empresa, a gente vê que eles têm uma posição de caixa de quase 15 bilhões, sendo que, segundo o site Fundamentos, o valor de mercado da empresa é de aproximadamente 28 bi. Cara, isso dá uma relação de valor de mercado sobre caixa de aproximadamente 1,8 vezes. Só para níveis de comparação, a Vale, que é outra empresa do mesmo ramo de CSN, desse ramo de mineração, a Vale tem 10 bi em caixa e Vale 350 bi em bolsa. Ou seja, para Vale, a relação posição de caixa versus valor de mercado é quase que 35 vezes, enquanto que em CSN é 1,8 vezes. É brutal essa diferença, concorda comigo? Pessoal, muito importante fazer um outro disclaimer aqui antes de seguir, que a gente está só comparando aqui nesse vídeo a posição de caixa e o valor de mercado das empresas. Mas eu tomei o cuidado de trazer aqui empresas que não têm uma dívida colossal também, porque de nada adianta, né? A gente ter uma posição de caixa relevante se eu tenho uma dívida que é infinitamente maior que essa posição de caixa. E, mais que isso, tem que olhar o perfil dessa dívida, porque uma coisa é eu ter uma dívida que está vencendo agora muito de curto prazo, né? Não, mentira. Mas outra coisa é quando eu tenho uma dívida cujo perfil dela é um perfil muito mais suavizado, né? Aquela dívida que vai vencer lá no futuro, num prazo lá para frente. Por exemplo, a dívida de Suzano é uma dívida que tem esse perfil, uma dívida muito alongada, com a maior parte dos vencimentos a maior parte dos valores, né, vencendo lá na frente, muitos anos à frente. Esse é o tipo de coisa que também faz muita diferença em qualquer análise, ok? E ó, antes da gente seguir para a segunda empresa, eu quero pedir um favor para você, cara. Quero te pedir o seu like nesse vídeo. Dá aí aquele like maroto, porque isso ajuda muito a gente aqui no canal, beleza? Eu quero muito trazer cada vez mais esse tipo de estudo mais fundamentado, só que isso dá um trabalho de fazer, de compilar, de sentar, estudar todos esses dados. Então, só vale a pena eu fazer esse tipo de coisa se vocês estiverem curtindo. E o único jeito de eu saber que vocês estão curtindo é se vocês derem o like nesse tipo de vídeo. Então me ajuda aí a saber se realmente é isso que vocês querem ver mais vezes por aqui no canal. E bora para a segunda empresa então. Ó, a segunda empresa que eu encontrei com uma relação valor de mercado sobre caixa bem baixa é uma empresa do ramo de infraestrutura, muito focada na operação de concessões rodoviárias. Você já deve ter matado de qual empresa eu tô falando, né? Tô falando da Eco Rodovias. Olha só que loucura. Quando a gente abre o Fundamentos, a gente vê que a Eco Rodovias vale em bolsa quase 6 bilhões. E os caras têm mais de 3 bi, para aproximadamente 3,2 bi só em caixa e disponibilidade de caixa. O que dá uma relação aí, valor de mercado sobre caixa, de quase 1,9 vezes, muito próximo da CSN que a gente acabou de ver. E olha aí, a grande diferença entre Eco Rodovias e CSN é justamente essa questão da dívida que a gente acabou de falar. Eles têm uma relação posição de caixa versus dívida de 0,7 vezes. Ou seja, o tamanho da dívida é maior do que o tamanho da disponibilidade de caixa. Mas óbvio que isso não significa que a empresa vai quebrar. Significa simplesmente que se ela tivesse que quitar todas as dívidas com que ela tem em caixa hoje, ela não conseguiria. Só que quando a gente olha a relação da dívida líquida versus o EBITDA, que é uma proxy da geração de caixa ali da companhia, a gente vê que essa relação está em 3,1x, 3,1 vezes. Ou seja, se eu pudesse resumir isso, significa que ela levaria 3,1 vezes anos de operação para conseguir pagar a dívida dela por inteiro. Ou seja, ela ia levar 3,1 anos da geração de caixa atual dela
ou de uma proxy dessa geração de caixa, porque o EBITDA não é exatamente a geração de caixa, mas ela é levar mais ou menos 3,1 anos de geração de caixa da operação para conseguir pagar toda a dívida líquida dessa companhia. Só para vocês terem uma noção e poder comparar, a CSN, que foi a primeira empresa que a gente falou, tem uma relação dívida líquida sobre EBITDA de 0,64 vezes. Ou seja, em menos de um ano da operação de CSN, ela poderia quitar toda a dívida. E olha, isso é muito saudável, especificamente para a CSN, porque a CSN sempre foi uma empresa que tinha uma alavancagem muito grande. Ultimamente, eles conseguiram desalavancar, assim, de um jeito fenomenal, que é ótimo para a companhia. E ó, se você está curtindo essa aula até agora, não deixe de se inscrever aqui no canal, hein, cara? Lembra do que eu te falei, eu ainda quero fazer muito conteúdo que nem esse, então é muito importante que tu deixe o seu like, se inscreva no canal e não fica com vergonha também não. Comenta aqui embaixo o que você está achando, se você acha que o que eu estou falando aqui não faz nenhum sentido e principalmente, né, se você estiver gostando, comenta aqui também para eu saber que tu gostou. Se você gostaria que eu fizesse um segundo vídeo como esse, falando de alguma outra empresa ou analisando algum outro indicador específico, fica à vontade também. Você que manda aqui, a casa também é sua. Deixa aqui nos comentários para eu poder saber. Terceira empresa da nossa lista, então, uma empresa muito famosa que atua no ramo de locação de veículos. E aí, já acertou qual que é? Tô falando da Movida. A Movida está valendo 6,1 bilhões em bolsa e quando a gente olha, eles têm uma posição de caixa de mais de 4 bi. A empresa encerrou aí esse terceiro trimestre com uma relação de dívida líquida sobre EBITDA de 2,9 vezes. Eles tiveram uma alta nessa dívida, subiu aí de 3,7 bilhões para 5,4 bilhões, o que deixou o mercado meio assim. Mas basicamente isso se deveu ao aumento do preço dos carros. Todo mundo que tentou ir numa concessionária aí nos últimos 12 meses viu essa escalada gigante que teve no preço dos veículos e obviamente Movida foi impactada por esse tipo de coisa. Agora tá passando o carro de som aqui atrás para me atrapalhar. Tu já viu o gráfico do preço do golzinho, como que disparou? Vou botar aqui para vocês verem, olha que loucura. Então é óbvio que não tinha como Movida não ser impactada por esse tipo de coisa. Vamos então para a quarta empresa da nossa lista, quase chegando no final aqui. Essa é um pouco menos conhecida do grande público aí, embora a galera que seja mais antiga de bolsa e acompanhe o mercado financeiro há mais tempo, com certeza vai reconhecer quando me ouvir falar. Eu tô falando aqui agora da GP Investimentos, a GPIV33. Fundada aí pela galera que é ex-Banco Garantia, muito famosa aí, quem leu o livro do Lehman lá, O Sonho Grande, vai reconhecer essa turma. A GP foi fundada com foco em private equity, basicamente eles têm um pool de empresas ali que estão debaixo do guarda-chuva deles, algumas bem conhecidas como, por exemplo, Centauro, BR Properties, entre várias outras. E aí, quando a gente olha o balanço de GPIV, a gente vê que eles têm quase 588 milhões ali em caixa e um valor de mercado de 660 milhões, que dá uma relação aí de quase 1 para 1, é 1,1 vezes o valor de mercado dividido pela posição de caixa. Uma loucura. E essa empresa, diferente de todas as que a gente falou até agora, tem dívida líquida negativa, ou seja, eles têm mais caixa do que dívida. E aí agora, cara, vai ficar a seu critério aí definir se tudo isso que a gente está falando aqui é bom ou ruim. Deixo essa para você. Cara, antes da gente chegar na última empresa aqui dessa lista, eu queria reforçar o pedido para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like se você curtiu esse vídeo, beleza? Se não fosse importante, cara, eu não ficava pedindo isso o tempo inteiro. Me dá uma força aí, porque é 2 palitos para tu clicar nesses 2 botões aqui embaixo e resolver esse problema. Então, bora fechar nossa lista com chave de ouro. A quinta empresa que eu quero trazer hoje para vocês é a Minerva. Olha só, a Minerva Foods é uma empresa brasileira do ramo de alimentos e a turma lá tem uma posição de caixa de 8 bilhões versus um valor de mercado de 5,3 bi. Ou seja, eles estão valendo em bolsa menos do que o que eles têm de caixa. Uma relação que dá aí aproximadamente 0,7 vezes. E óbvio que esse tipo de coisa sempre tem um motivo, né? Essa empresa, diferente da GPIV que a gente falou anteriormente, não é caixa líquida. Ela tem mais dívida do que caixa. A Minerva, né, a BIF3, tem uma dívida de 5,5 bi e a alavancagem dessa empresa, que é medida por aquele indicador que a gente já falou, né, de dívida líquida sobre o EBITDA, é de 2,4 vezes. Só para nível de comparação, esse nível de alavancagem, 2,4x, é menor do que o que a gente falou de EcoRodovias, na segunda empresa que a gente citou aqui nesse vídeo. Só que a BIF, né, a Minerva, tem uma relação de valor de mercado sobre caixa menor do que EcoRodovias e tem uma alavancagem melhor. Olha aí, coisas da nossa bolsa de valores, né? É muito importante que todo mundo saiba analisar esse tipo de indicador financeiro e fazer esse tipo de comparação, dívida, caixa, alavancagem, quanto que a empresa consegue gerar de caixa num ano de operação, como que essa geração de caixa se relaciona com a dívida, como que essa dívida está desmembrada, como que é o perfil dessa dívida, vai vencer muita coisa no curto prazo, vai vencer muita coisa no longo prazo. Esse tipo de coisa faz toda a diferença na hora de você ver se a empresa que você está investindo é uma empresa saudável e principalmente aquele acompanhamento trimestre a trimestre, ano a ano, para ver se a empresa que
Uma vez foi saudável, continua saudável. E outra coisa muito importante que eu quero lembrar vocês, o que quebra uma empresa não é a falta de lucro. Uma empresa pode ficar sem dar lucro por anos e anos. O lucro é uma medida unicamente contábil. A única coisa que quebra uma empresa é a alavancagem, é ela ter mais dívida do que caixa gerado pela operação. Esse é o tipo de coisa que faz a empresa quebrar, porque ela vai ter que pagar uma dívida e ela não tem caixa, ela não tem dinheiro para pagar essa dívida. Então, não ter lucro, teoricamente, não é um problema para a sobrevivência da empresa. Agora, a operação não conseguir gerar caixa a ponto de pagar, de quitar suas dívidas, isso sim é um baita problema. Então, para finalizar, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se tem alguma outra empresa que vocês acham que é uma oportunidade também, e a gente se vê no próximo vídeo, cara. Um forte abraço e até o próximo. Valeu!